Muito bem, pessoal, vamos começar aqui então falando um pouco sobre metadados, tá certo? Metadados, então, se diz que são os dados sobre o dado, tá bem? Então, o metadado, ele é uma informação que descreve, classifica ou contextualiza um outro dado. Então, o metadado, ele não é o dado em si, mas sim aquilo que o circunda, tá certo? Que serve aí para descrever, para classificar ou para contextualizar, né? Colocar num contexto aí esse dado, tá bem? A função, então, do metadado é a organização, né? Poder organizar os arquivos, poder rastrear os arquivos, poder fazer uma busca, poder classificar, poder fazer uma análise, uma auditoria daquele dado. Então, para tudo isso serve o metadado. O metadado, então, ele vai dizer alguma coisa a respeito de um dado. Para concursos, eu trouxe uma definição para vocês, né, que são os metadados, então, são as informações que descrevem, identificam ou explicam dados, facilitando o seu uso e gerenciamento, tá? Então, essa palavra aqui, vocês vão ver bastante aí em questões de concurso, né, que os metadados eles servem para fazer o gerenciamento do dado, tá bem? Vamos avançar aqui, então, que eu trouxe alguns exemplos de metadados, tá, em arquivos, tá? Os metadados, então, eles podem existir em documentos de texto, tá? Documentos aí como do Word, por exemplo, do Excel, do PowerPoint, documentos PDF, tá? Então, todos esses documentos, eles vão trazer aqui, né, alguns desses metadados, se não todos, tá? Tais como aqui, ó, título, né, do documento, o autor do documento, assunto, né, sobre o que se trata aquele documento, as suas palavras-chave, data de modificação, data de criação, revisões, comentários. Então, a depender aí do software utilizado, né, vocês vão ter algum metadado, né, por exemplo, aí, se vocês forem verificar os metadados de um documento de Word, provavelmente vocês vão ter lá o autor daquele documento, tá? Aqui eu trouxe, então, uma demonstração de um arquivo PDF, as propriedades, né, os metadados aqui de um arquivo PDF, tá? Quando vocês quiserem ver alguns desses metadados, basta clicar com o botão direito do mouse ali em cima de determinado arquivo e selecionar a opção propriedades, né? Vai abrir essa janelinha, você vem aqui em detalhes e vão ser exibidos, então, os metadados, né, daquele determinado arquivo, tá? Então, aqui, por exemplo, né, nós temos o tamanho da imagem, largura da imagem, tá? O seu nome aqui, né? O tipo de imagem, a extensão dela aqui é um PNG, tá? O caminho, aonde está localizada, armazenada aquela imagem ali, sua data de criação, modificação. Então, tudo isso são metadados, tá? Eles não são o conteúdo, né, daquele dado em si, eles são os dados que circundam, né, que possibilitam ali uma melhor gerência, né, daquele dado, tá bem? Então, temos documentos de texto, tá? Temos também documentos de áudio, como MP3, como WMA. Então, nos documentos de áudio, nós vamos ter aí, por exemplo, o nome da música, do artista, o álbum, aqui, aquele MP3 ou WMA, aquela música, enfim, pertence, né? O gênero, duração, compositor, letra, enfim, metadados desse tipo. Isso serve, por exemplo, para um aplicativo como o Spotify, ele classificar, né, aquela música ali em determinada coletânea, por exemplo, tá certo? Temos também aqui os metadados em imagens, né, que diz respeito aí à resolução, as dimensões, modelo da câmera, data, hora, geolocalização, tudo isso pode ser encontrado em imagens, né? São metadados de imagens. A importância, então, dos metadados aqui, muito importante para a auditoria dos dados, né? Então, você tem todas essas informações a respeito desses dados, com certeza isso é muito bom para que você possa auditá-los, né? Para organização também, por data, por tamanho, a gente vai ver logo mais à frente aí, tem uma imagem específica onde eu vou mostrar para vocês ali, né, como fazer essa classificação aí por tamanho, por nome do arquivo, enfim, mais para frente a gente vai ver. Para a perícia forense, isso é muito importante, os metadados são importantes demais, né, porque através deles você pode, por exemplo, ligar um dispositivo informático a uma determinada pessoa, vamos ver isso também um pouquinho mais para frente. Bibliotecas digitais também, para essas bibliotecas são muito importantes aí os metadados, tá? Então, vamos avançar aqui, agora a gente vai ver alguns tipos de metadados, tá? O primeiro que a gente vai ver aqui são os metadados descritivos. Estes são os que identificam, né, e que facilitam a recuperação
de arquivos, a classificação de arquivos. Então, esses que a gente acabou de ver, como título, né, autor do documento, tudo isso, então, é um metadado descritivo, tá? Ele vai facilitar aí a identificação e a recuperação destes dados, tá? Temos também aí os metadados estruturais, tá? Que dizem respeito aí à organização interna, por exemplo, aí, metadado de sequenciamento de páginas, tá? Essas páginas, então, do documento formando aqui capítulos, tá? Tudo isso num índice, então, é considerado um metadado estrutural. Metadado estrutural também muito utilizado aí em bancos de dados, né? Para localizar aí os dados do banco, tá? E também temos aqui os metadados administrativos, tá? Que são aqueles que permitem o controle técnico e colocar permissões, né, nos dados, tá? Por exemplo, aí eu posso determinar uma permissão sobre um dado, né, sobre um arquivo, para que alguma pessoa ou algum grupo de pessoas não consiga fazer a execução ou, por exemplo, não consiga escrever sobre aquele arquivo. Então, isso é um metadado administrativo, que ele permite esse controle mais técnico, permite, né, colocar essas permissões, né, nos dados, né, nos arquivos, tá? Também temos os dados aí, os metadados, né, técnicos ou de proveniência. Esses dizem respeito à origem e ao histórico daquele dado, tá? Então, por exemplo, aí temos como saber pelos metadados qual software que foi utilizado para desenvolver, né, aquele arquivo, ou, por exemplo, qual câmera que foi utilizada para tirar determinada foto, né, as alterações também que são feitas aí nos dados. Então, tudo isso são dados técnicos, né, e ou de proveniência, tá certo? Vamos avançar aqui, que a gente vai ver aqui um pouco sobre o armazenamento e as aplicações dos metadados. Quanto ao armazenamento, nós temos dois tipos, tá? Os metadados, eles podem estar embutidos no próprio arquivo, como, por exemplo, aí nos arquivos de imagem, nos arquivos de música, tá? Nos PDFs, em todos esses arquivos a gente tem aí os metadados embutidos no próprio arquivo. Quando se transporta o arquivo, os metadados vão juntos com eles, tá? Ou, por outro lado, nós temos os metadados externos, tá? Estes estão contidos em bancos de dados, em alguns outros sistemas que guardam os metadados em arquivos separados, né, do dado em si. Então, você tem o arquivo do dado e também você tem o arquivo do metadado, só que eles são arquivos diferentes. Eles fazem um link um para o outro, né? Eles estão interligados um com o outro, mas não são o mesmo arquivo. Muito utilizado esse tipo de armazenamento em banco de dados, tá? Bancos de dados costumam gravar os metadados dos dados em arquivos separados, tá? Quanto às aplicações, então, né? A gente pode ter aplicações aí de metadados em sistemas operacionais, por exemplo, para fazer busca e organização. E eu trouxe uma imagem aqui abaixo para dar um exemplo sobre isso. Aqui você tem uma lista de arquivos, né, naquele modo que a gente tem lá no Windows, modo detalhes, tá, de visualização de arquivos. Então, você tem aqui a data de modificação, o tipo de cada arquivo que tem aqui, de cada dado, né, o tamanho dele, e tudo isso é passível de classificação, de busca, de organização. Então, nos sistemas operacionais, né, os metadados eles são muito utilizados para isso, né, para fazer essa organização aí desses dados, tá bem? Para a perícia digital também, né, muito utilizada para fazer auditoria, para verificar, né, a verificação de datas, né, de adulteração em arquivos, tudo isso nós temos como saber por meio dos metadados, né, que são esses dados aí que circundam os dados, né, que dizem respeito àquele dado, mas não são o dado em si, tá? Muito importante também para a gestão documental, tá? Para o controle de versões, controle de acesso a arquivos, os metadados vão ser muito importantes também, tanto quanto para bibliotecas e arquivos digitais, né? Também aí pela questão da classificação e recuperação dos dados, tá certo? E se tratando da perícia digital, eu trouxe uma imagem aqui para que vocês possam entender melhor, tá? Nessas propriedades desse arquivo, você pode verificar que nós temos aqui o fabricante da câmera, tá? Modelo da câmera que foi utilizada para tirar essa foto. Tem até aqui a velocidade, o ISO, né? Tem o ajuste da exposição, distância focal. Tudo isso são metadados e tudo isso pode ser usado em perícia, né? Para que se tenha e faça um vínculo
dessa imagem com um dispositivo que já se tenha, por exemplo, né? Então, isso é muito importante, né? Os metadados são muito importantes aí, além de outras coisas, para perícia digital, tá certo? Vamos avançando aqui que a gente vai ver os metadados e o formato XML. O formato XML, então, é um formato, né, uma linguagem de marcação de arquivos, né, já está aqui no próprio nome, né, que é uma linguagem de marcação extensível, e este é um dos formatos mais utilizados para armazenar e representar os metadados, tá? Por quê? Porque ele é muito flexível, pela sua legibilidade, pela sua padronização, tá? Você pode ver, eu trouxe uma parte aqui de um código XML, né, no qual vocês têm a marcação de metadados por meio de tags, tá? Então aqui está se dando os metadados de um documento e você tem, por exemplo, aqui o nome do título, tá, desse documento, o autor deste documento, tudo entre as tags aqui, né, a data de criação desse documento, tá? Então, para aquela forma de armazenamento, né, que o dado ele fica em um local e o metadado ele fica armazenado em outro local, a linguagem de marcação XML ela é muito utilizada. Por quê? Porque essa linguagem de marcação ela permite aqui, ó, que os sistemas automatizados eles leiam e processem facilmente os dados, né, associados ao conteúdo real. Então, ele associa esses metadados muito facilmente a aquele determinado dado e por isso é muito utilizado o formato XML. Tá bem, pessoal? Para metadados é o que nós tínhamos agora. Não esqueçam, né, de resolver aí as questões ou de estudar pelo PDF das questões resolvidas. Temos algumas questões ali sobre metadados e também, né, de ler aí o PDF modo textual, no qual nós temos algumas informações a mais também, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.